Olá, alunos, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou o professor Paulo, sou professor de filosofia do CEJA de Americana e hoje eu estou gravando uma aula breve, pequena, sobre um dos temas do livro para a gente poder conversar, para poder ajudar um pouquinho vocês nos estudos. O tema que eu escolhi para falar nesse momento foi O Homem como Predador do Homem, sobre a teoria de Thomas Hobbes. Para vocês saberem onde está no livro, no material, está no livro 2 de Filosofia, na página 45. Então hoje eu vou estar falando um pouquinho sobre esse tema e aos poucos eu vou fazendo mais aulas sobre os outros temas dos livros para vocês poderem ir estudando melhor e tirando algumas dúvidas, tá bom? Então falando um pouquinho sobre o Hobbes. Hobbes é um filósofo, né, do século 17. Nasceu em 1580 e poucos e morreu em 1670, mais ou menos. Então, ele é praticamente do século 17. Ele é um filósofo político, né, que estuda a área da política. Né? O livro 2 de vocês, ele trata bastante da política. Né? Ele fala do Aristóteles, do Hobbes, do Rousseau, do Platão. Né? E descreve um pouquinho das teorias políticas deles. O Hobbes, ele é bastante famoso por causa de uma frase que diz que o homem é o lobo do homem. O que é que o Hobbes queria dizer com essa frase? Ele queria dizer que o homem, né, o ser humano, ele é predador do próprio ser humano, ou seja, um indivíduo ele é capaz de matar um indivíduo da mesma espécie. Né? Então, o ser humano ele é capaz de prejudicar uma pessoa, uma outra pessoa, mesmo sendo da mesma espécie que ele. E aí o que ele vai dizer? O ser humano no estado de natureza, que é antes das leis, antes de criar o Estado, quando a gente ainda não tinha regras, não tinha as leis, às vezes a gente vivia na natureza, no estado de natureza, o ser humano ele preocupava só com ele mesmo. Então ele não ia se preocupar em ajudar outras pessoas, ele estava preocupado apenas com ele mesmo. Então isso criava uma guerra de todos contra todos. Então se não existem leis, não existem regras, eu vou tentar defender os meus interesses. Então eu vou tentar arrumar comida para mim, para minha família, eu vou tentar conquistar um território para mim, para eu morar, e eu vou expulsar os outros seres humanos dali. Então, se não existe lei, não existe regra na natureza, o ser humano ele iria querer defender os objetivos dele mesmo e não defender os objetivos de todos. Então, para o Hobbes, o homem não é bom, o homem não nasce bom. Né? Na natureza, o homem seria individualista, egoísta, né? Egocêntrico. Ele ia se preocupar só com ele mesmo, no máximo com a família dele ali, e não ia se preocupar com os outros seres humanos. Só que o que acontece? Na natureza desse jeito, é muito difícil você sobreviver. Mesmo que eu seja muito forte, muito poderoso, eu consiga um território para mim, eu consiga comida para mim, em algum momento alguém pode vir me ameaçar, porque ele também vai querer comida, ele também vai querer as coisas. Então, em algum momento eu também posso ser morto, eu posso ser prejudicado por outra pessoa, porque está cada um por si, em algum momento alguém mais forte que eu pode aparecer. Então, por causa disso, o Hobbes acha que em algum momento o ser humano resolveu criar um contrato social. Ele faz parte dos teóricos contratualistas, né, que acredita que o ser humano em algum momento criou a sociedade, criou um contrato de como a sociedade deveria funcionar. E para o Hobbes, a sociedade só funcionaria se todo mundo concordasse em dar direitos para um soberano. Esse soberano pode ser uma única pessoa, mas também pode ser uma assembleia, né? Vários senadores, vários políticos que governariam a sociedade. Por quê? Se a gente tirar a nossa liberdade do doar para uma única pessoa, para poucas pessoas, elas determinarão o que é certo e o que é errado. E aí todo mundo obedecerá aquelas ideias. Então todo mundo abre mão da sua liberdade para que ele não seja prejudicado, morto por outras pessoas. Então a gente cria regras para todo mundo. E aí a gente tem que obedecer essas regras, que é o que a gente faz na sociedade. Então, se todo mundo fosse atrás de riqueza, dinheiro, das coisas, sem nenhuma lei, nenhuma regra, seria muito pior. A gente teria muito mais roubo, muito mais assassinato, muito mais instabilidade na vida. Né? A gente não teria nenhuma segurança. Se hoje a gente ainda já vê muita violência e muita insegurança, sem as leis seria praticamente impossível viver. Você estaria o tempo todo tendo que defender as suas coisas e tendo que lutar pelas coisas. Então, Hobbes acredita que era necessário um Estado forte, um Estado rígido, que fosse capaz
de manter a ordem, né? Então, todo mundo abre mão da liberdade para manter a ordem e manter alguma harmonia na sociedade. E assim todo mundo viveria com uma segurança maior. Então, a gente abre mão um pouco da liberdade para ter mais segurança. Acho que basicamente é isso do Hobbes, que tem na apostila, né? Pode ser que tenha ficado algumas dúvidas, né? O interessante é vocês lerem o livro sempre, tá bom? E qualquer dúvida, né? Vocês podem marcar no livro de vocês, que aí depois a gente pode conversar quando voltar às aulas e tudo mais. Tá bom? Espero que tenham gostado um pouco dessa aula, uma aula curtinha, para vocês poderem entender um pouco melhor o assunto. E espero vê-los em breve, tá bom? Um abraço.